Bom, galera, voltando aqui no nosso laboratório 8, a gente vai falar um pouquinho sobre rotas estáticas mais IPSLA. A configuração inicial desse laboratório está dentro de rotas estáticas mais IPSLA dentro da pastinha lá. Ele vai ter uma configuração básica lá de um RIP entre o R3, R4, R5 e R6 e uma rota default apontando para os dois R4 e R5 vindo do R6, tá? Configuração bem simples. A gente vai falar um pouquinho aqui antes sobre o nosso objetivo proposto. A nossa primeira task é criar uma rota específica do R3 para a interface loopback do R6 apontando para o IP do roteador 4. Então ele vai fazer esse caminho aqui, que vai passar do R3 para o R4, do R4 para o R5. Beleza. Seguindo aqui, a gente vai criar uma rota específica no R3 para a interface do R6 também, apontando para a interface diretamente conectada do router 5. Então a gente vai ter duas rotas aí, uma apontando por R4 e outra apontando por R5, tá? Em seguida, a gente vai fazer com que o tráfego das duas rotas criadas acima sejam balanceados pelos dois caminhos, tranquilo. A gente vai criar um IPSLA na rota que passa pelo roteador 4, alterando sua prioridade para que ela seja tratada como rota principal e com os parâmetros abaixo. Timeout 2500, threshold 2500 e frequência de 30 segundos. E caso o link do R4 caia, a rota seja chaveada para o roteador 5. E aí a gente vai fazer também os testes de contingência para efeito de documentação, tá, galera? Um IPSLA com track bem simples aqui, tá, galera? Eu só quero mostrar mais ou menos como é que é a funcionalidade do track e do IPSLA que vocês vão utilizar bastante aí na carreira de analista de redes. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, o laboratório acima trata da configuração de rotas estáticas ou rotas flutuantes, Floating Static Routes. E da configuração de PSLA mais track, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada assunto antes de começar a configuração, tá? Rotas estáticas são entradas manuais na tabela de roteamento criada com essa sintaxe de comando. Aqui é a configuração do router, IP route, o prefixo de destino, ou ele pode ser chamado de NLRI também. A máscara do destino, então ele vai ter a máscara 255, 255, 2550, por exemplo, o IP do Next Hop ou a interface de saída e a sua distância administrativa, galera, que aí você pode alterar que é a da default, que é a 1, né, nos equipamentos Cisco. Você pode adicionar também as rotas para VRFs. Então você pode adicionar o comando de VRF no meio, você pode adicionar também um track dentro da rota, isso que a gente vai fazer aqui no laboratório. Você pode criar profiles, você pode colocar nomes também na rota que você está criando. Tem uma série de configurações que você pode fazer com rotas estáticas, tá bom? Um caso interessante na criação das rotas default é o que foi criado aqui no laboratório do R6, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para vocês verem. Ó, eu criei duas rotas default, uma apontando para ETH 0/0 e outra para ETH 0/1, que são essas duas interfaces aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que fica na tabela de roteamento. Ó, vocês vão perceber que eu tenho duas entradas para a rota default. Ele entra como S de static aqui, ó. Aqui ele tem uns códigos que vocês podem ver. Então ele pega esse cara aqui que é o estático. Ele vai ter um asterisco na melhor rota, que é a diretamente conectada, e uma segunda rota, uma segunda entrada aqui vindo para ETH 0/0, tá, galera? Aqui eu tenho outras rotas conectadas aqui. Eu tenho o RIP que foi pré-configurado no laboratório. Tem as rotas conectadas e as rotas locais. Ela é de local, tá? Beleza. Rotas estáticas flutuantes.
Na verdade, se trata da alteração da distância administrativa, que a default é a 1, né? Para que uma rota seja escolhida preferencialmente ao invés de outra. Então, assim você consegue escolher qual que será a rota principal e qual que será a rota backup. Que nós vamos fazer aqui? A gente vai usar esses comandinhos aqui mais para frente, e aí eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar o floating routes. Vamos lá. No momento, como eu ainda não tenho essas rotas criadas, eu não vou ter nada aqui configurado, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer a primeira task aqui, a primeira e a segunda task, que é o que foi pedido no workbook, que é um IP route, IP 66666, que é o IP da loopback, do router 6, máscara full, que é 1/32, indo pela interface 0/2, e aqui com um AD 10, que é uma distância administrativa. Ele poderia ser, como eu falei anteriormente, ele podia ser o IP do router do neighbor, né? Poderia ser um default gateway obtido pelo DHCP, uma rota de multicast. Ele pode colocar um nome, ele pode colocar que ela é permanente. Você pode colocar uma tag para essa rota também, para manipulação, e pode usar o track, que é o que a gente vai fazer mais para frente, tá? Então vamos criar aqui a segunda rota, só que ao invés de apontar para a interface, a gente vai colocar o IP de neighbor 102 com uma distância administrativa maior. Deixa eu só confirmar aqui, ó. 0/1, detail é o 192.168.102, certinho. Ó, vocês podem ver que só vai entrar na tabela de roteamento a rota que eu coloquei primeiro, que tem um AD de 10. A que eu coloquei segundo não entrou na tabela de roteamento porque não é uma rota, não é a melhor rota para esse destino, tá, galera? Vamos fazer aqui um ping para ver se ele está conseguindo chegar. Tá, eu ainda não, ainda está faltando algumas coisinhas aí. Deixa eu dar uma olhadinha no R4. Opa, peraí que eu esqueci de colocar, mas eu preciso colocar uma rota estática aqui também, porque eu não tenho essa rota sendo redistribuída via RIP. Então eu vou adicionar uma rota estática aqui para esse cara. Indo pela interface 0/1. Bom, beleza, agora começou a pingar. Deixa eu só fazer um teste, que eu acho que por R4 eu também não devo ter colocado essa rota aí. Eu vou até ajustar na pré-config. Eu também não tenho, então vamos colocar essa rota também. Bom, agora eu tenho as duas rotas apontando para o R6 pelos dois caminhos diferentes. Beleza. Vou falar aqui um pouquinho sobre o Cisco IP-SLA, que é o Service Level Agreements. Ela foi uma ferramenta criada pela Cisco para mensurar e analisar a qualidade da performance dos caminhos de rede, dos paths de rede que você vai ter em network. Você vai analisar a performance das rotas, vai analisar o tráfego entre os dois equipamentos Cisco e iOS, e você pode mensurar, aliás, não só Cisco e iOS, né? Você pode ter um equipamento de um lado Cisco e na outra ponta Juniper, Huawei, qualquer equipamento que fale IP, você consegue mensurar do lado do Cisco usando IP-SLA.
você pode até às vezes, por exemplo, de um lado ter o IP-SLA da Cisco e do outro lado você tem um vendor que faça alguma coisa parecida e você pode ajustar os timers com as ações parecidas do que o Cisco tem, que ele vai funcionar muito bem, tá bom? Então assim, você pode mensurar a qualidade dos links também, isso daqui é muito importante. Por exemplo, você pode usar o IP-SLA com jitter, tempo de resposta, perda de pacotes, Voice Quality Score, que é o MOS, conectividade, resposta de servers ou websites. Então você pode fazer um HTTP GET, HTTP. Ele é bem customizável, tá? Você pode usar de várias formas aí para poder verificar se você está tendo conectividade por um link ou não. E você pode usar o delay também, tá, galera? Esses daí são os que eu lembrei que você pode utilizar o IP-SLA. Então, para a gente realizar as primeiras tasks, a gente vai fazer isso daqui, ó. Acho que eu já até dei uma adiantada aqui. Já criei essas duas rotas aqui e criei com o AD um para cada um, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai dar um trace route para o 66666, probe 2, que aí ele vai testar os dois caminhos que ele tem. O primeiro pacote foi por 192.168.6, que é o caminho de baixo, esse caminho aqui. Bom, ele só... Ah tá, desculpa, como eu coloquei o AD diferente aqui nas rotas estáticas, ele não vai balancear o tráfego, tá? Ele vai preferir ir pelo caminho de baixo. Então a gente vai tirar aqui o AD dessas rotas e vamos fazer o teste novamente, ó. Vamos dar um show IP route. Agora sim, eu tenho as duas entradas dentro da tabela de roteamento, indo pela ETH0/2 e o outro pela rota que eu adicionei ali para 192.168.102. Vamos fazer o mesmo teste de novo e vamos ver se os caminhos, eu estou recebendo um balanceamento desses pacotes que eu estou mandando, dessas duas probes. A primeira probe foi para 192.168.106, que é o caminho de baixo. A segunda a mesma probe foi enviada, aliás, a mesma probe não, uma outra probe foi enviada para 192.168.102, que é o caminho de cima. Depois ele vai seguir pelo caminho de baixo novamente, 192.168.114, e por último ele vai seguir para 192.168.110, que é o caminho de cima para chegar no R6, galera. Aqui eu estou mostrando como que a tabela de roteamento ficou, né? Ele vai mostrar aqui que é uma rota estática, com uma distância de 1. Lembra que eu mudei ali a distância para 10 aquela outra hora? Agora eu estou com a distância 1, que é a distância default. Eu tenho uma rota diretamente conectada aqui e uma rota via 192.168.102, tá, galera? Então agora a gente vai configurar o IP-SLA com os parâmetros que foi pedido na task, tá bom? Voltando aqui, galera, uma das situações aqui que eu estou passando aqui é que é interessante a gente sempre colocar o ICMP Echo no IP na outra ponta do link, tá? Então, se você tiver duas localidades, coloca um IP que você consiga chegar na outra ponta, geralmente na localidade remota, tá bom?
Tem que tomar cuidado às vezes com o que você está precisando realizar por onde tem que pensar sempre você sempre tem que pensar pelo caminho que a probe vai fazer e o que você está querendo testar, beleza? Se você tiver isso em mente, você não vai errar no IPSLA. Nesse caso aqui a gente está colocando a interface 0/0 do router 6 e a gente vai configurar ela como uma das probes aqui do nosso laboratório. Vamos lá. Primeiro a gente vai colocar aqui IPSLA, aí ele vai ter uma numeração. Ele tem algumas opções aqui, tipo Auto, Enable, Low Memory, Reset, etc. Mas a gente vai criar uma probe comum. Então aqui ele vai te dar várias opções aqui. Aquilo que eu falei antes, o IPSLA ele é bem customizável. Você pode usar de várias formas diferentes. O que a gente precisa aqui é o ICMP Echo, então ele vai mandar uma probe de ping para o IP 192.168.100.10. Aí o que a gente vai configurar dentro dela? Ele tem algumas coisinhas que você pode configurar aí, por exemplo, você pode definir uma tag, um threshold, um timeout, um type of service. Tem várias situações aí que você pode customizar a sua probe. Nesse caso aqui a gente vai criar uma probe com threshold de 2500, um timeout de 2500 também e uma frequência, eu coloquei 5 aqui. Aqui eu coloquei 5 no nosso workbook, aqui a gente está pedindo uma frequência de 30. Deixa eu ajustar aqui. Apesar que com 5 ele iria ser um pouco mais rápido, mas vamos colocar aqui a frequência de 30. Isso é em segundos, tá? É quantas vezes a probe vai ser enviada, de quantos em quantos segundos. E aí você ajusta conforme a criticidade do seu track, tá bom? Por exemplo, se você tem um link de uma localidade remota que não pode parar de jeito nenhum, que tem que ter um downtime bem razoável, você pode baixar bem a quantidade de probes que são enviadas. Vamos verificar aqui nossa probe, IPSLA Statistics, SSH não, show IPSLA Statistics, e aí aqui a gente vai colocar o IPSLA da probe 1 que a gente criou. Você pode ver aqui que ele vai estar com um número de sucessos desconhecido, de falhas desconhecido, e quantas vezes ele foi feito ainda 0. Mas por que ele fez isso daí? Na verdade a gente não startou a probe ainda para começar a funcionar. Tem um comandinho que a gente coloca aqui que é IPSLA schedule, e aí aqui você coloca o número da probe, e aí a gente vai colocar aqui o lifetime dela, que seria, vamos colocar forever. Então ela vai funcionar sempre, ela vai estar sempre up e sempre enviando essa probe, mas você pode colocar um tempo aí para ela, você pode schedular, tipo, quero que essa probe só funcione da meia-noite até as 6 da manhã. Ela é bem customizável também. E aí aqui você vai falar assim, a gente vai colocar o start time, que é para quando que ela vai começar. E aí você pode colocar um timer também. No nosso caso a gente vai usar o start time now. Lembrando que você precisa ter o NTP sincronizado para isso, tá? Você precisa estar com, se você for colocar a data correta, tem que colocar a data certinha que está no show clock do seu roteador ou do seu equipamento. Agora vamos dar uma olhadinha de novo na probe. Ó, vocês podem ver que a probe já respondeu com código de OK. O último RTT foi de 1 milissegundo. Como ela vai demorar um pouquinho, de 30 em 30 segundos ele vai enviar a probe, que ele vai fazer esse caminho aqui. Do R3 ele vai passar por R4 e que vai chegar na interface Ethernet 0/0 do R6. E a cada vez que ele receber uma resposta dessa probe aí, ele vai incrementar aqui o número de sucessos.
Eu vou diminuir o tempo da probe porque deixa eu dar uma olhada aqui, porque fica mais fácil da gente testar. Fica mais fácil da gente testar. Espera aí. Tá, eu não consigo, eu preciso deletar ela daqui. Esqueci. Vamos lá, não consigo mudar. Beleza, PSLA 1. E aí a frequência eu vou colocar de 5 mesmo. E vamos startar de novo, porque aí fica muito mais fácil na hora... Opa, eu coloquei um no aqui de novo. Beleza, que aí vai ficar um pouquinho mais fácil de mostrar para vocês, ó. Ó lá, agora ele está incrementando bem mais rápido, de 5 em 5 segundos. Beleza, então, ok. Agora o nosso próximo passo, a gente vai criar o track, tá? O comando do track é bem simples, você coloca o track e aí você adiciona o número do track para o objeto e aí você atrela o que o track vai fazer. Por exemplo, uma interface. Se você quiser que o track seja executado a partir de uma interface que ficou DAO, você consegue fazer. A partir do IPSLA que a gente vai adicionar aqui, ó, IPSLA, ou de uma rota que entre na tabela de roteamento, você consegue fazer. O que vocês têm que ter na mente é que o IPSLA é uma forma de mensurar se o link ou se o server ou se o DNS está respondendo. Ele é uma ferramenta para poder mensurar a qualidade do link, do DNS, se está up, se não está. O server HTTP se está funcionando, se você está conseguindo se você faz um GET numa URL específica. Ele é essa forma. A ação que ele toma conforme se o link está up ou não, se ele está bom ou não, é o track que faz, tá? Então, se você tiver isso na cabeça, de que um um mensura se a qualidade do link e o outro toma a ação, você não vai errar mais. Track 1 IPSLA 1, e aí que a gente vai colocar o reachability, que se esse track e esse IPSLA é alcançável. Beleza. Criamos aqui e agora a gente vai criar as rotas. Pera aí, pessoal, só um minutinho, só vou colocar a bateria aqui para carregar, tá? Voltando aqui, pessoal, já coloquei para carregar aqui a bateria. Então agora a gente vai associar a rota estática ao track, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que estão as nossas rotas. Beleza. Vamos tirar essas duas rotas. Agora vamos criar a primeira rota novamente, só que com a AD de 10, né, que é a distância administrativa, e apontando a track 1. Então, tá, coloquei um no aqui. Beleza. E agora a gente vai criar a rota secundária com AD 11. Também tirei um no. Vamos dar uma olhadinha se ficou certo. Beleza. Vamos dar uma olhadinha no track como tá. Tá dando um operation status como ok. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o IPSLA está funcionando e a track está ok. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece quando o link cai ou quando ele perde esse reachability. Tá bom? Agora, para efeito de teste, a gente vai derrubar a interface 0/0 do router 6. Vamos lá. E vamos ver como é que vai ficar
o nosso IPSLA e nosso track. Derrubei. Vamos dar uma olhadinha no nosso track de novo. Ó, o track já mudou. Reachability já ficou como down. Ele já teve uma mudança de status, então quer dizer que de OK ele passou para timeout. E agora o nosso IPSLA1, Statistics 1, ele já mudou também. Você pode ver aqui que o número de sucessos foi 69, isso quer dizer que foram enviadas 69 probes para aquele IP e foi retornado com sucesso, e o número de falhas foram 6. Então agora o Last Operation Return Code ele está como timeout, ou seja, ele está diferente de OK, então essa rota não é alcançável mais por esse caminho. O que a gente vai ver? Que agora a rota que tá na nossa tabela de roteamento é a que está via Ethernet 0/2, galera. Vamos ver se eu tenho conectividade. Continuo com conectividade. Vamos dar um trace route aqui. Pode ver que o caminho que ele está fazendo é o caminho por baixo. Ele passa por R5 e depois vai para o R6 para chegar no IP da loopback do R6. Eu alterei o timer do... Eu vou alterar, na verdade, eu vou colocar o timer da task como 5 para poder mostrar a frequência da probe como 5 para poder ficar um pouco mais rápido o teste que vocês vão fazer aí e para que você não tenha que esperar 30 segundos até a probe ser identificada como down. Se for num ambiente crítico, isso daí é muita coisa, galera. Por exemplo, porque assim a track pode demorar, você pode colocar, por exemplo, das últimas 5 probes que eu recebi, se 3 forem not ok, aí o track aciona. Você tem uma granularidade muito grande de manipulação do IPSLA com a track, tá, galera? Você pode configurar que assim, se a minha latência, se o meu jitter tiver, principalmente para os ambientes de voz, se o meu jitter tiver acima de 150, 160 de jitter, você pode chavear o link para ir para um link secundário, ou sei lá, você pode fazer uma track conforme, sei lá, você está realizando um backup durante a noite e aí toda vez que esse backup estiver consumindo muito link, você pode usar a track para poder chavear algum tipo de tráfego. É muito bacana, você sempre vai... É bom vocês entenderem como funciona a track com IPSLA, porque ele é uma espécie de base de tudo que você vai ver de SD-WAN praticamente hoje em dia. O método de mensurar se a rota, se o túnel, se o caminho está funcionando bem ou não, praticamente nasceu na rota estática com IPSLA mais track, galera. Valeu, abraço.